Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a patrística e a escolástica. Esses dois movimentos compreendem o período chamado de filosofia medieval. A patrística vai do século I até o século VII depois de Cristo e a escolástica vai do século IX até o século XV. Eu vou comentar bastante esses dois períodos aqui, espero trazer alguma compreensão que realmente seja útil para a compreensão do período teológico, do desenvolvimento da teologia aliada aí à filosofia. O período da patrística é assim chamado por causa dos pais da igreja, dos primeiros pais da igreja. E esses pais da igreja foram assim chamados porque eram defensores da igreja e teólogos preocupados com a difusão do cristianismo na patrística, principalmente contra o paganismo. Entre os pais da igreja vão se distinguir três grupos: os pais apostólicos, os pais apologistas ou apologetas e os pais polemistas. Os pais apostólicos são aqueles que tiveram contato diretamente com os apóstolos. Os apóstolos haviam morrido e havia uma necessidade de se propagar os ensinos do cristianismo. Surgem então os pais da igreja. E alguns desses pais são até citados nas Escrituras do Novo Testamento. Os pais apostólicos, portanto, são aqueles que tiveram contato diretamente com os apóstolos. Depois você tem os pais apologistas ou apologetas, que defenderam o cristianismo contra os ataques externos, contra o paganismo diretamente, contra o modo de vida pagão que contradizia o cristianismo. Esses foram os pais apologetas ou apologistas. E os pais polemistas, ao contrário, defendiam a igreja das heresias que surgiam no meio da igreja, no seio da igreja. Então, enquanto os pais apostólicos eram aqueles que tiveram contato com os apóstolos, os pais apologistas ou apologetas defendiam a igreja dos ataques externos, enquanto os pais polemistas defendiam a igreja dos ataques internos, das heresias surgidas no meio da igreja. Nesse momento da patrística, há um alinhamento aí com a filosofia e com o pensamento de Platão. E um principal nome, há vários nomes importantes dentro da patrística, mas o principal nome é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. É através dele que a igreja vai ter um relacionamento mais estreito com o pensamento de Platão. Então, nesses séculos que vão do século I até o século VII, a igreja está aproximada aí da filosofia de Platão através de Agostinho de Hipona. Iniciando o século IX, a igreja vai iniciar um período, o legado da patrística, que é a escolástica. E o que foi a escolástica? É um movimento, talvez até uma forma um método de se racionalizar a fé. O seu principal expoente vai ser Tomás de Aquino. Inclusive o seu método vai ser chamado de tomismo, né? Por causa de São Tomás de Aquino. E através de São Tomás de Aquino, ou de Tomás de Aquino, do método tomista, a igreja vai se aproximar do pensamento filosófico de Aristóteles. Se na patrística nós conhecemos o pensamento de Platão através de Agostinho, agora na escolástica a igreja está se aproximando do método do pensamento aristotélico através de Tomás de Aquino durante todo esse período. De certo modo, Tomás de Aquino dizia que tudo resumia-se a racionalizar o pensamento cristão. E aí foi desenvolvendo-se uma série de métodos, de estratégias e de pensamentos. Essa ideia do pensamento cristão racionalizado, ele vai inclusive influenciar as universidades ali nesse período medieval, né? Nesse período da Idade Média aí. Então é muito importante compreender que a patrística e a escolástica foram movimentos, ora de tentar defender o cristianismo, a cristandade, a fé, e ora era um movimento de racionalizar a fé, o pensamento cristão. Ainda sobre a patrística, é importante mencionar que algumas pessoas dividem ela didaticamente em três períodos por causa do Concílio de Nicéia. Então alguns referem-se à patrística como que tendo três períodos: o período antiniceno, o período niceno e o período pós-niceno. Esse concílio da cidade de Nicéia, ele foi importante porque entre os assuntos tratados nele estão as questões cristológicas, né? Que vão falar da natureza divina de Cristo. E dentro desse concílio, foi talvez o primeiro, se não me falha a memória, o primeiro concílio ecumênico na tentativa de unir a cristandade em torno de um pensamento. E houveram várias outras questões importantes discutidas no concílio de Nicéia, como a fixação da data da Páscoa e etc., né? Que isso vai estar compreendido aí mais dentro do período da patrística. Então a escolástica é o legado da patrística, é esse momento de aliança que surge entre a teologia e a filosofia como uma maneira de casar essa argumentação.
Então foi um período muito importante que vai do século I da era cristã até o século XV, sendo a patrística até o século VII e a escolástica do 9 ao 15. Após esse período, fim dessa Idade Média, desse controle da igreja, vão surgir então o assunto do próximo vídeo, que é a Reforma Protestante, a Contra-Reforma e o Renascimento. Então eu vou falar isso no próximo vídeo. Nesse vídeo, então, a importância é compreender aí o que foram a patrística e a escolástica, que foram ambos movimentos de defesa da fé cristã. Por hoje é só. Eu espero que você tenha compreendido o assunto e que isso tenha lançado mais luz para compreender a teologia. Não deixe de assistir o vídeo anterior a esse, que é a Introdução à Teologia, e o vídeo anterior à Introdução à Teologia, que é a Introdução à Filosofia. Espero ter ajudado. Forte abraço, até a próxima.